Fala galera, tudo bem? Bruno aqui, puxa a cadeira, vem aqui com seu suquinho, com a sua bebidinha predileta, porque hoje a gente vai bater um papo. Além de trazer algumas notícias, eu vou te ensinar como fazer um game ao estilo Super Mario, que eu fiz aqui para minha esposa do Super High World. Vamos lá, vem na minha e vamos aprender juntos. Gente, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que hoje no mercado a gente tem uma IA chamada Rosebud AI, que ela vou até trazer ela aqui na tela para vocês verem. A Rosebud AI, ela é uma IA que faz jogos. Então, Bruno, por que você não utilizou a Rosebud AI? Porque ela mudou as regras de jogo dela, tá? Então, hoje, para você poder utilizar ela, você vai demorar muito tempo. Antes elas davam 5 prompts por dia para você aplicar na ferramenta e agora passou a ser 5 prompts por semana. Eu até comecei a fazer o jogo por ela, mas eu vi que era inviável no modelo gratuito, tá? E muitas pessoas me perguntam como fazer o jogo grátis. Por isso, você vem na minha, já dá o seu like, se inscreve no canal e comenta se eu tô dentro da sua expectativa, beleza? Então, aqui, gente, olha só, já vi que não deu para utilizar ela. E aí, a gente testou outras ferramentas de programação. Sim, as IAs que fazem programação podem sim utilizar para fazer games. A gente testou Gemini, a gente testou o Cloud, a gente testou Humanos, e aí eu fui testando várias ferramentas. E a ferramenta que eu vou trazer para você é a que menos deu problemas. Eu fui testando em várias ferramentas ao mesmo tempo e esta foi a que menos eu tive interação. Claro, você vai ter que conversar bastante com ela para refinar o jogo. Não dá para fazer isso num único prompt, mas foi a que teve menos comandos que eu tive que dar de prompts para me entregar um jogo de acordo com o meu padrão, tá? Então, bora lá. Qual foi o prompt que eu usei e qual foi a ferramenta que eu utilizei? Eu utilizei a Lovable, tá, gente? Então, a Lovable Dev, ela tem a versão paga, mas também a versão gratuita com uma limitação de prompts por dia, mas dá para fazer muita coisa em um prompt por dia, tá? E ela, neste prompt que eu utilizei em todas as ferramentas, eu vou colocar nos comentários aqui para você poder copiar esse prompt. Então, já, por favor, me dá aquele like, dá aquele comentário, fala, show, Bruno, peguei o prompt aí com você, vou testar aqui comigo, tá? Eu utilizei este prompt. Você é um desenvolvedor de game, irá programar um game ao estilo Super Mario World. Os inimigos, aí você pode descrever do jeito que você quiser, tá? São sombras e podem ser representados em tamanhos de objetos pretos e olhos. Aí você descreve o inimigo como você quer. Se não, você pode gerar os personagens por meio de outra ferramenta que eu também vou te ensinar aqui, beleza? Então, uma vez que você tem todo esse prompt que eu não vou discriminar tanto, você manda o comando para ele gerar. Ponto de atenção que você tem que ver é que tem personagens que ele não consegue fazer, né? Ele não vai conseguir, como o menos, criar o personagem de uma forma automática. Então, eu fui no ChatGPT, você pode usar o Gemini, você pode usar o Whisky, você pode usar Dreamina. Qual é a ferramenta predileta sua para utilizar para gerar imagens? Eu gosto muito do ChatGPT e é de gosto, tá, gente? Cada um tem o seu gosto. E eu quero saber qual é o seu, onde você gosta? Você gosta de usar o Whisky? Você gosta de usar o Gemini? Você gosta de usar o Dreamina para fazer personagens para games? No caso, eu utilizei o ChatGPT, tá aqui, tá? Em 3 pontos, assim como o do Super Mario. A personagem pulando, andando e parada, tá? Então você já tem esses 3 momentos que já serve o suficiente para a personagem ficar animada aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Pulou, ó. Já, ó ela andando aqui, ó que bonitinha ela andando, né? E aí, se liga no que eu coloquei no prompt. Ela parada tem aqui, inclusive aqui eu coloquei o link errado dele, até fala para colocar o certo, tá? Então, o link da imagem dela parada, o link da imagem pulando, e para ela andar, eu pedi para ela intercalar o personagem, tá? Então, você pede para ela intercalar em 0,2 segundos as imagens de andando e parado. Então, ela vai gerar esse efeito que você vê aqui na tela, ó, dela andando aqui, ó, tá vendo? Então, ela traz essa sensação de que tá andando, né? Muito bem. Para recortar esta imagem, eu já pedi no ChatGPT com fundo transparente, mas você pode pedir, no Whisky ele não faz com fundo transparente, você pode levar em uma outra ferramenta e tirar o background. É importante você fazer o recorte
de cada bonequinho dela aqui, tá? O recorte eu utilizei o Canva, tá, gente? Então, uma vez que eu tenho esse boneco aqui, no Canva eu trabalhei os recortes e você pode usar isso também na versão free. Tá aqui, ó. Dica de ouro que se você ainda não deu like, você vai dar. Repara que nesse mesmo stage, ó, eu tenho todos os personagens. É como eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu peço aqui, ó, eu só fui fazendo isso, ó. E é importante deixar ela bem centralizada, tá? Para não ficar esse recorte aqui de fora. Deixa ela bem centralizadinha com o outro e vai salvando. Nesta mesma proporção, né? Você clica aqui em Share, vai ter a opção de salvar. Como eu tenho a versão paga do Canvas, eu consigo fazer um PNG transparente, mas você consegue também fazer isso de outras formas aqui, como um GIF e etc, tá? E aí eu fui fazendo tudo aqui, né? Até os sprites que a gente usa, tudo isso eu fui mandando no ChatGPT, tá? Você pode ir ali fazendo os comandos. O que é legal? Uma vez que eu tenho essas imagens, eu preciso hospedá-las na internet. E eu uso o GitHub. Quando você faz o cadastro no GitHub, você vai ter a opção de subir arquivos. Você vai ter uma tela muito parecida com esta daqui e você vai criar um novo. Tá? Novo repositório. E eu criei aqui o meu de objetos. Quando você tiver o seu repositório de objetos, é só você vir em adicionar, subir arquivos, e aí você joga todos os arquivos aqui. Você vai poder jogar da sua personagem. Foi isso que eu fiz no GitHub, né? Fui pegando os personagens e fui jogando. Aqui eu vou pegar um exemplo qualquer, tá? Essa imagem qualquer aqui de um robô. Dica de ouro: se você jogar muitos arquivos, vai ficar essa barrinha verde que vocês viram passando rápido aqui. Espera ela completar. Não vai já escrevendo aqui e dá um commit, porque senão você vai perder os arquivos, tá? Então, sobe os arquivos, espera a barrinha verde completar e aí dá commit. Quando você der o commit, você vai ter toda essa lista aqui de elementos. Clica com o botão direito, copiar o endereço do link e você traz aqui para o seu prompt, tá bom? E aí você vai fazendo essa estrutura deste game que você tá vendo aqui na tela, tá? Conforme eu fui desenvolvendo o jogo, eu coloquei um cenário de fundo, mas depois, conversando com a ferramenta, eu quis inserir mais, quis aumentar o cenário, eu fui brincando aqui e isso é um teste. Este é o prompt inicial para aquilo que eu sempre falo para vocês de usar o UNAG. O UNAG, gente, é quando você está à frente do seu tempo, quando você está à frente da IA. Porque no mundo que as IAs estão vindo com uma força muito grande, só aquele que tem o NAG vai conseguir dominar as ferramentas e utilizar a IA como carregadora de piano para você. Então, a dica mestre e de ouro é: manda esse prompt e vai refinando de acordo com o seu estilo, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Ele entendeu, ele começou a fazer o jogo, ele mandou um prompt, daí eu falei, ó, deixa os personagens maiores, o dobro do tamanho, porque eu queria eles um pouquinho maiores. Eu fui refinando. Substituir a imagem parada por esta, porque eu tinha colocado uma imagem errada. A fase não tem estrela, entra a fase, cria uma transição de pixel. Então, entre uma fase e outra, você vai ver que ele tem uma mudança de transição aqui que eu pedi para ele gerar, né? A gente foi fazendo vários comandos aqui ao longo do dia e ele tem este ponto aqui, que é de erro. Conforme ele gerava o jogo e você testava, ele entendia que tinha erros, porque ele conseguia entender os erros que apareciam na tela. Quando você clicava em Try to Fix, ele reprogramava aquele erro até consertar. E isso é muito legal, né? Então, ó, ele faz aqui, ó, tô olhando para o erro, tô ajustando, etc. E aí ele fixou e resolveu. E aí deu outro erro, e aí foi fazendo, junto com esticando os personagens na horizontal, fui dando vários comandos para ele aqui, inserindo várias imagens. Então eu troquei a imagem da plataforma, eu troquei a imagem de cenários, cada um para um fundo, né? Então você pode ir fazendo essa jogada de mestre na ferramenta para ter um resultado que foi parecido com este aqui, ó. Então, ó, você tem um personagem, ó, você vê que tem um inimigo grande que dá tiro, os inimigos que ficam andando pelo cenário. Eu fiz mais ou menos aqui, só para mostrar para vocês. Pedi para ter plataformas que se movimentavam no cenário. Gente, e aí você tem essa versão do game aqui muito robusta. E por que que eu falo que esta versão é robusta? Porque quando eu clico aqui nessa chavinha aqui, ó, Code Cover, ele mostra como ele foi estruturado. E aí já mostra uma diferença, como por exemplo do Canvas Gemini
em comparação com o ChatGPT também. Os dois, eles acabam tentando fazer por meio de HTML e JavaScript. E aqui ele já traz uma estrutura de vários arquivos para poder trabalhar, tá? Então, isso é que é legal. E aí você clica em publicar, você publica o seu projeto. Se você não quer, né? Então você pode entender cada projeto aqui, copiar e ir salvando na sua máquina para ter uma estrutura de um projeto super, super robusto. Ah, Bruno, mas eu vi que você foi direcionando. Eu poderia colocar todos esses prompts no início? Sim, você poderia colocar todos esses prompts. Porém, como eu acho que quando você insere muito prompt, ele já vai dar aquela bugada letal, eu super sugiro que você comece com um direcional e vá refinando. Daria para ser um prompt melhor do que esse? Poderia. Você já poderia colocar as fases, dizer que as fases são longas, poderia colocar as imagens dos inimigos, para ficar algo parecido com isso daqui. Eu fui refinando porque você com certeza vai encontrar erros durante o game, né? Então é importante por exemplo, eu poderia falar de efeito de partícula, que quando eu tomo um tiro, eu morro, eu vejo umas partículazinhas, eu começo a fase piscando porque eu tenho X segundos de vida, então você pode trazer tudo isso e depois ir testando. Quanto mais refinado o primeiro prompt, pode ser melhor, mas mais testes você vai ter que fazer do check ali. Então, se você manda um prompt simples, você tem um check menor. Aí você insere uma nova coisa e você só testa essa coisa e faz um check menor. Até ter o jogo robusto como você poderia ter, né? Então, ó, você vê que eu morri, voltei para a fase inicial. E aí, esse é o X da questão. Você consegue construir tudo por meio desse refinamento do prompt. Bruno, eu poderia fazer um caminho diferente? Ah, qual é o caminho? Ah, o caminho de colocar sons, fazer algo muito mais. Poderia, é só você ir no GitHub, colocar tudo aqui e linkar lá. Você consegue fazer um preloader para ele carregar antes os personagens. Então dá para você fazer toda essa descrição aqui desse game, tá bom? E essa era a dica que eu queria trazer para você, de todas as ferramentas que eu treinei, a possibilidade de você ter um game simples, publicado, sem precisar hospedar em nenhum lugar, tá? Então tá aqui. E aí eu vou te dar uma dica, Bruno, mas eu quero fazer esse jogo para vender. Poxa, quer fazer esse jogo para vender? Olha a possibilidade de você assinar aqui, porque você vai conseguir colocar mais prompts, vai ter um jogo só seu, vai conseguir baixar, ou então você vai ter que salvar arquivo por arquivo na sua no seu computador, e eu não indico se você não é uma pessoa que entenda tanto de programador, ou se você é programador, esse já é meio caminho andado. E aí o máximo que você pode fazer é criar um jogo com uma área meio que administrativa que gera códigos para você ir passando para as pessoas, se você quer vender, né? Então se a pessoa quer jogar, entra aqui, né? Esse é o melhor caminho. Olha, eu achando isso, né? Ele gerou um código, aí ele põe esse código aqui e pode jogar o seu game. Mas eu super indico você assinar o Lovable, fazer tudo pelo caminho certo, hospeda ou fecha um aplicativo, enfim, tá? Esse era o vídeo que eu queria trazer para você. Me diz, você gostou? Acha que é válido? Eu conto muito com seu like, com seu comentário aqui, tá? E se você gostou realmente desse vídeo e está assistindo por um celular, aonde tem comentário, se você arrastar para o lado, já dá para dar uma hypada. Eu conto muito com esse hype também, porque a gente é um canal novo, a gente está sempre expandindo e eu já vou te avisar uma coisa, tá, gente? Quando atingir 10 mil seguidores, vai ter 2 vídeos por dia aqui, então eu super tô contando com a sua inscrição e a sua ativação dos balangandãs das notificações daqui. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Me diz o que você achou. Se cuida, se agasalha, porque pelo menos hoje tá frio no dia da gravação desse vídeo. E bora lá correr pra cima com as IAs, porque se a gente não dominar elas, elas que vão dominar a gente, beleza? Tô indo nessa. Tchau, tchau.